Olá, bom dia, minha turma do SuperMed. Para finalizar esse primeiro livro, né, esse primeiro livro verde aí, da frente 2, o assunto é sucessão ecológica. Sucessão ecológica, como o próprio nome está dizendo, em poucas palavras, é quando uma comunidade prepara a área para que outra comunidade ela se instale, certo? Esse tema não é um tema muito cobrado nas provas, mas ele é pré-requisito para responder outras questões de biologia, principalmente na parte de ecologia. Ok? Então, vamos lá. Alguns conceitos básicos nós temos que saber sobre a sucessão ecológica. Então, o conceito de sucessão ecológica, o conjunto de etapas do desenvolvimento de uma comunidade e um ambiente. Como eu disse, né, seres vivos vão se instalar numa determinada área e eles vão melhorar, né, no caso da natureza, esse ambiente para que outra comunidade se instale aí, certo? Essa sucessão, ela envolve mudanças progressivas, lentas e progressivas, da estrutura e da composição da comunidade que está se instalando no decorrer do tempo ali. Tá? O que é uma comunidade clímax? Comunidade clímax é a etapa final da sucessão ecológica. Né? Então, quando a comunidade, a sucessão chega ao seu final, aquela comunidade que está ali recebe o nome de comunidade clímax. Tá? Ela é uma comunidade estável, não se observa mudanças no seu todo, tá? E aonde aumenta a biodiversidade, a quantidade de espécies que vivem nessa comunidade. Então, essas são as principais características daquilo que nós denominamos como comunidade clímax. Muito bem. Os biomas do nosso planeta são considerados comunidades que estão no seu estágio clímax. Então, todos os biomas que nós temos, a gente vê isso lá na geografia também, são considerados como comunidade clímax. Pode acontecer dois tipos de sucessão. A sucessão primária e a sucessão secundária. Nós vamos, então, explanar um pouco sobre a sucessão primária. A sucessão primária ela acontece quando ela inicia-se a partir de um local onde nunca teve vida antes. Tá? Por exemplo, uma rocha nua. Tá? E aí, a partir daí, da instalação dessa primeira comunidade que vai se instalar, aí é que vai começar a preparar o ambiente para que outros seres vivos se instalem. Então, quando começa do zero, por exemplo, uma rocha nua, a gente chama isso de sucessão primária. Tá? Pode ocorrer, como eu já disse, numa rocha nua, tá? Nas dunas de areias que a gente vê lá nos mares, nos desertos, nas praias, nos desertos. Tá? Um local recoberto por lava vulcânica, de repente houve uma erupção, como agora, recentemente teve a erupção do vulcão, e ali o magma vai endurecer, vai se solidificar, e a partir de quem se instalar ali, o primeiro ser vivo que se instalar ali vai estar dando início à sucessão primária. Então, ela tem as seguintes etapas. A sucessão primária tem a ESES, né, chamada comunidade pioneira, a SERES, a comunidade intermediária, e a clímax, a comunidade final. Como já foi dito lá em cima, todos os biomas do nosso planeta estão em comunidade clímax. Tá? Esses termos, eles são mais usados, para a SES, mais usado é o termo comunidade pioneira, para a SERES, a comunidade intermediária, e a clímax é a clímax mesmo. Ok? Então, nós temos aqui a primeira etapa, né, da sucessão primária. Vamos supor uma rocha nua. No estágio inicial, a ocupação pelas espécies pioneiras. Então, geralmente, essas espécies pioneiras é um líquen, né, associação
mutualística entre algas e fungos, então tem duas espécies ali interagindo com a rocha, preparando o ambiente, né? A biodiversidade e a biomassa é reduzida, claro, porque estão se instalando num lugar onde não tinha vida nenhuma, tá? E tem poucos nichos ecológicos, tá? Os líquens ocupam as rochas, forma-se um solo bem fininho, e em cima desse solo pode ser ocupado por uma briófita, lá um musgo, por exemplo. Nas séries ou comunidade intermediária, é nessa etapa da sucessão ecológica que a gente observa mudanças muito rápidas, né? Então, é chamada de sucessão intermediária também, as séries. A biodiversidade e a biomassa vai aumentar em comparação com a etapa inicial, com a comunidade pioneira, aumento da quantidade de nicho ecológico. Tá? Ocupação de gramíneas, capim, né? De pteridófitas, samambaias, avencas, e como vai começar a aparecer pequenos animais, pequenos mamíferos vão começar a ocupar esse espaço aqui. Então, como eu disse, é uma etapa onde a gente observa uma mudança bem rápida do ambiente. E a comunidade clímax é o estágio final, tá? É uma comunidade estável, está em homeostase ambiental. A biodiversidade e a biomassa chega também ao máximo, né? E a quantidade de nichos ecológicos. Então, nós temos vegetação com árvores, arbustos, epífitas e vários tipos de animais, uma verdadeira teia alimentar, como a gente já estudou em capítulos anteriores. Então, essas são as principais características que nós temos de uma sucessão primária, começando a partir de uma rocha nua. Na figura, a gente vê aqui a rocha nua, os líquens vão se instalar, vão degradar pequenas porções dessas rochas, transformando num solo bem delgado, bem fino, e vai preparando para os arbustos e depois para pequenas árvores, até chegar na comunidade clímax. Ok? Então, essas são as principais características da sucessão primária. A produtividade nessa comunidade. Então, a gente já viu em aulas passadas, em sala, o que é a produtividade bruta. Produtividade bruta é toda a matéria orgânica gerada a partir dos produtores, da fotossíntese. Então, produtividade primária bruta é isso aí. Né? A produtividade líquida é o que está disponível, é aquela matéria que está disponível para o consumidor primário. Ou seja, é a diferença entre tudo que o produtor produziu, por exemplo, através da fotossíntese, subtraindo aquilo que ele usou, que a comunidade usou na respiração. Então, a gente chama isso de produtividade primária líquida. Tá? Então, como é que vai ser essa relação ao longo da sucessão ecológica primária? Então, lá na comunidade pioneira, na ESSESI, vai aumentando, certo? A biomassa vai aumentando. Quando chega na clímax, ela chega ao seu ponto máximo e fica estável. Tá? Não passa disso. Né? Então, a produtividade líquida vai ser igual a 0. E aqui tem uma questão que já caiu em vestibulares passados, que perguntava para o candidato o seguinte: por que a floresta amazônica não é o chamado pulmão do mundo em relação à produção do O2? Porque tudo aquilo que a floresta produz através da fotossíntese, ela consome através da respiração, praticamente tudo. Tá? Então, aonde nós vamos ter uma produtividade líquida crescendo? Né? Então, nós vamos ter na comunidade pioneira, produtividade líquida. Então, a bruta é maior do que a respiração, e conforme vai aumentando, vai ocorrendo a sucessão, essa produtividade vai aumentando até chegar no máximo, onde a produtividade primária líquida é praticamente 0. Ok? Muito bem. A produtividade líquida apresenta variação ao longo da sucessão ecológica, chegando à sua estabilidade na comunidade clímax. Então, lembrando mais uma vez que a produtividade primária líquida é igual à produtividade primária bruta menos a respiração. A sucessão secundária.
Então, suponha um ambiente onde já tinha se instalado uma comunidade e, por algum motivo, houve uma destruição, houve uma agressão a esse ambiente, uma área de garimpo, um desmatamento, uma queimada. Então, nesse caso, nós vamos ter uma sucessão secundária. Tá? Então, o que é a sucessão secundária? É a substituição da comunidade de um ambiente por outro tipo de comunidade. Então, por exemplo, uma lagoa que sofre o assoreamento. Você sabe o que é assoreamento? Assoreamento é quando começa a se depositar sedimentos no leito do rio, fazendo com que esse rio, esse lago, vá ficando cada vez mais raso e mais extenso. Então, esses sedimentos vão se instalar lá no meio da lagoa e, aos poucos, com o passar do tempo, pode se formar um bosque, uma floresta, algo desse tipo assim. Tá? Um campo cultivado e abandonado, a roça. Pois a roça começou a cair a produção, o agricultor abandona a roça e ali, naturalmente, vai ser invadido por outras plantas, por outros animais aquele ambiente. Também é um exemplo de sucessão secundária. Uma clareira aberta numa floresta, como eu falei a respeito do garimpo. Né? Então, às vezes, o garimpeiro chega e vai abrir uma clareira para receber os alimentos, para ele poder se instalar, então, até para poder explorar o mineral. Então, depois de aberta essa clareira, naturalmente, as gramíneas e outros animais vão começar a ocupar aquela área. É outro exemplo de sucessão secundária. E as etapas da sucessão secundária. Na sucessão secundária não tem a comunidade clímax. Não tem a comunidade pioneira. Ela já parte da comunidade intermediária excese. Né? Não apresenta a espécie pioneira, certo? Pois já existe organismo presente no ambiente. Então, por isso que é chamado de sucessão secundária, exatamente por causa disso. Então, tem a série e tem a clímax. Tá? Na sucessão secundária, ela pode ser desencadeada por processos naturais, como já foi dito anteriormente, o assoreamento de uma lagoa, de um rio. Tá? Atividade humana, como desmatamento, né? Então, nós temos aqui um exemplo do lago, vai sofrer o assoreamento, começa a cair sedimento aqui no leito desse lago, e aos poucos esse lago vai ficando mais raso, vai se instalando, animais vão trazendo sementes, os pólens, as sementes para cá, e acaba então, onde era um lago, formar um bosque aí. Então, esse é o exemplo de sucessão secundária, galera, certo? O que nós temos aqui? Nós temos um conteúdo, o final do livro número 1, né, de vocês, e na próxima aula, então, a gente vai continuar a partir do livro 2, que, se vocês não receberam ainda, logo vocês vão receber, talvez por questão de transporte, né, com essa situação que nós estamos vivendo hoje. Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.